E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Tranquilo? Muito tempo, né, que eu não apareço aqui. Seguinte, estava vendo ontem o podcast, o AMF Cast, da rapaziada amiga lá do AMF Port, que vende carros importados, blindados, né? Nosso querido lá, Alex Mão de Ferro, só gente boa. E quem estava lá dessa vez? Estava o Márcio, o Gordo Dodge e o Zé Zembró, um antigo colecionador aqui do Rio, né? Das antigas, né? Também conhecido como Zé do Maverick. Então eles estavam falando aí de vários assuntos interessantes, né? E falando do começo dessa época de valorização dos carros clássicos, né? Colecionáveis aqui no Brasil, né? Que teve um boom na virada dos anos 90 para os anos 2000, né? Me lembro bem dessa época aí, né? Os carros começaram a pegar valor. Tipo assim, nos anos 90 era comum você ver no jornal Balcão, Opala, assim, daqueles 73, 74 por valores assim em torno de R$ 1.000, R$ 750, né? Os Dodge também por esses preços, Maverick, só com exceção do Maverick V8, né? Aquele GT, que geralmente ainda tinham uma maior valorização, né? Mas aí depois nessa virada dos anos 2000, começaram a pegar um boom de preço, né? Começaram a crescer. Mas o Dodge valorizou ainda mais do que os outros, né? Isso aí eu vou entrar em detalhes depois, daqui a pouquinho. Mas antes é preciso fazer um disclaimer disso aí. Nessa época, não foi só isso que valorizou, foi muitas outras coisas assim antigas que se tornaram colecionáveis, né? Itens de memorabilia, né? E bicicletas. Eu me lembro muito bem que foi nessa virada aí dos anos 2000 que eu comecei a comprar bicicleta e vender, sobretudo Monarch. Eu cheguei a ter várias e várias monaretas. Eu comprava nessas feiras de rolo, né? Tipo Feira do Acari, Feira de Caxias e outros lugares, né? Andava nas ruas também de carro procurando. E a gente conseguiu comprar muita bicicleta barata. Aí como eu tenho um certo conhecimento, né, nessa área de bicicletas, né? Eu consertava, melhorava elas, né? Tudo nos critérios originais, né? E anunciava no Mercado Livre, né? Para vender. E vendi muitas bicicletas dessas aí, por valores razoáveis na época, né? Inclusive eu acho que eu fui um dos precursores nesse sentido aí de supervalorizar essas bicicletas, né? Hoje em dia você não vê uma monareta valer mais do que R$ 1.200. Não vê. A mais ruinzinha que tiver à venda é por esse preço aí. E eu fui desses precursores disso aí, porque eu vendi muita monareta assim. Aí foi nessa época que eu criei o blog das monaretas, né? A nossa página, que eu coloquei ali todo o conteúdo que eu tinha, né? Que eu guardava de cabeça, e conteúdo que eu fui buscando também com o tempo, né? Das bicicletas, né? Das séries da Monarch, né? Hoje em dia o blog das monaretas eu não tenho mexido muito nele, mas ele ainda continua sendo o maior conteúdo Monarch das Américas, né? Tem mais de 2 milhões de visualizações, então é muita informação que tem ali. Então, foi nessa época que eu comecei a fazer isso também, foi nessa virada aí do ano 2000. E os carros daqui que nós tínhamos aqui, clássicos da época dos anos 70, como os Maverick GT, os Opala SS, os Dodge Charger, começaram a pegar preço, né? Começaram a subir de preço, porque eles eram os muscle cars brasileiros, né? Eram os carros mais disputados, e na época foram os carros que estavam sendo mais desvalorizados, porque na época da crise de petróleo de 73, esses carros viraram vilões. Os carros de 6 cilindros, os V8, porque eram beberrões, e o pessoal começou a deixar eles de lado. Eles variam, tipo assim, eu me lembro que em meados dos anos 70, um Opala SS valia chegou a valer o mesmo que um Fusca novo. Tipo assim, um Opala seminovo, ainda com baixa quilometragem, valia menos que um Fusca. Isso aí é o Opala, né? O carro mais valorizado da época, desses muscle cars, né? E aí foi água abaixo, né? E o mais massacrado nesse período, no começo dos anos 80, foram os Dodge.
eles eram execrados, usados nas mais variadas formas para serem detonados, né? Tudo que você pode imaginar. Era o carro preferido dessa rapaziada, dos garotos novos que juntavam um dinheirinho para comprar um carro para ficar rodando, né? Dando um cavalinho de pau e estragando eles, né? Aí, como se não bastasse, na virada dos anos 90, eles eram caçados para poder tirar os eixos traseiros dele, que era da Braseixo, se não me engano, para poder ser usado nas caminhonetes turbo diesel, né? Que tinham na época, né? Tipo F1000, D20. Então eles eram comprados só para tirar isso aí e depois virava sucata. Aí, quer dizer, sobraram poucos, né? Na virada dos anos 2000, aumentou a busca, né? Pelo pessoal nostálgico dos anos 70 e dos anos 80, que agora na época já tinham 40, 50 anos, eles queriam ter aqueles carros que eles não podiam ter na fase deles da juventude. Eles começaram a buscar incessantemente esses carros. Aí por isso que eles foram aumentando de preço. E como o Dodge tinha um pouco sobreviventes, né? Aí eles começram a subir de preço. Mas só que eles subiram muito de preço, continuaram subindo e continuam subindo até hoje, desproporcionalmente em relação aos outros veículos, né? Os Mavericks, Opala, né? Aí, e também não posso esquecer de falar dos Galaxy, né? Sobretudo da primeira fornada dos Galaxy, né? Lá do finalzinho dos anos 60, né? Que pegaram muito preço também. Aí eles começaram a pegar muito preço, né? Mais do que o restante, né? Aí nesse vídeo de ontem, aí que a gente entra nesse vídeo de ontem, da MF, o Zé, ele começou a falar de uma época lá, que ele foi para o sul, lá para Santa Catarina, ele começou a ver que tinha muito Dodge lá com preço muito abaixo do que era comercializado aqui. Tipo assim, mais da metade do preço inferior em relação ao que era praticado aqui no Rio e São Paulo, né? Porque naquela época não tinha internet, né? Então as pessoas só consumiam conteúdo de jornais, tipo Jornal Balcão, né? Que tinha aqui no Rio de Janeiro, que aí era uma coisa regional, era tipo uma bolha. Então quando ele foi para um outro lugar, ele começou a ver outras coisas lá. Aí começou a comprar de balde carretas, cegonhas desses carros aí, trazer para cá, para o Rio e São Paulo. Aí começou a praticar preço diferenciado, né? Mas aí essa história é muito legal, muito interessante, eu vou deixar que ele mesmo conte para vocês aí. Eu vou botar o trecho aí na continuação desse vídeo para vocês verem. O que eu acho muito interessante é a história do antigo mobilismo brasileiro sendo contada por pessoas que participaram do começo dessa época aí. Então, vou deixar isso aí, vocês dão uma analisada aí. Que história interessante, como diria o Badola, pitoresca. Uma meia fortuna, vamos dizer assim, metade do cara pagou dele zero e tinha carro anunciado a preço de sorvete, entendeu? A gente viveu tudo isso daí. Mas você também vendeu alguns lojas, você anunciava eles, né? Sim. Os dele era preço de fortuna. Então, o que acontece? Você inflacionou, né? Você subia, né, os preços. Né? Eu inflacionei. Você enxergou o futuro. Sim, porque o que acontece? Época que não existia celular, não existia internet, não existia nada além do jornal impresso. E o jornal impresso, não sei aqui em São Paulo como funcionava, mas lá no Rio, se eu quisesse comprar um estado de São Paulo, só tinha umas 3 ou 4 bancas que vendia, no Rio de Janeiro inteiro. E se eu quisesse, por exemplo, assim, a Folha de Londrina, alguma coisa assim, só ia ter uma banca no centro da cidade que ia ter. Acabou, entendeu? E outros não ia nem ter. Se eu quisesse Alagoa, esquece. Isso tudo pela página de classificados. Não, tipo assim, isso jornal. Você comprar um jornal para ter acesso a informação. Entendeu? Muitas vezes você conseguiu o jornal de uma semana antes. Entendeu? Enfim. Então era uma coisa assim que você não tinha como saber o que tinha. Você estava no Rio, você não tinha como saber o que estava vendo no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina. Então teve um carnaval que a gente viajou, fomos passar o carnaval em Camboriú. Conhecemos umas meninas de Arapongas lá. E aí, porra, estavam em 3, eu e 2 amigos, cada um engatou com uma e tal. E, pô, beleza, quando acabou o carnaval, nós esticamos até Porto Alegre. Fomos naquela época que eu ia comprar o Dodge de 7 mil quilômetros vermelho, que depois foi para a Ubra, o Charger. E só que eu tinha visto o carro na revista e o carro estava com dia banda larga ainda, 7 mil quilômetros. Então eu falei, pô, vou comprar esse carro. $10 mil. Era caro pra cacete. Quando eu cheguei lá, eu vi o carro montado com 4 P600.
Caraca, aquilo foi igual dar um soco na cara, no meio da cara. Falei, caralho, cadê os... Ah, não, o espelho tava velho, tava ressecado, jogamos fora do borracheiro, botamos 4 pneus novos. Puta, eu queria morrer, cara. Eu queria fazer o cara engolir cada pneu novo daquele, cara. Eu disse, não, mas cadê os pneus? Cadê os pneus? Não, já não tem mais. Já deu... Aí aquilo me deixou tão puto que eu não comprei o carro por causa daquilo. Que eu fui seco, fui com dinheiro pra comprar a porra do carro. Levou os dólares. Entendeu? E você tava em Porto Alegre ainda. Porto Alegre. Aí a gente falou, tudo bem, vamos voltar. Eu falei assim, vem cá, por que a gente, em vez de voltar direto pro Rio, a gente não volta, não estica aí, vamos parar na Pongas lá, vamos curtir mais um pouquinho lá, namorar as meninas. Ah, vamos, beleza. Então desviamos o caminho para Pongas. E aí ficamos lá. E eu comecei a namorar com essa menina, mas namorar sério mesmo, com a Débora. E aí eu comecei de 15 dias ir para Pongas. Cara, aí eu comecei a vasculhar toda aquela região norte do Paraná. Londrina, Pucarana, Maringá. Aí os preços eram absurdamente mais baratos. Era um quarto, um quinto do preço dos preços praticados no Rio e São Paulo. Entendeu? Quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, cara, não é possível, eu ganhei na loteria. Porque, porra, lá tô vendendo um Dodge, um exemplo, 10 e aqui eu tô comprando o mesmo Dodge por 2. Será que isso porque eles não tinham acesso ao jornal de classificados dessa região? É interior. Porque eu me interessa. Ninguém sabia. Ninguém tinha acesso à informação. Você era informado pelo teu jornal local, pelo A realidade local deles era aquela, a nossa era outra. Entendeu? E na nossa realidade tinha, o que o Márcio vai saber o que eu vou falar, que era o seguinte: você tinha já naquela época assim, um desenvolvimento onde o Maverick V8 GT era o carro do filhinho de papai, o carro do Playboy, o carro do bacana, e era um carro que valia dinheiro. E o Dodge era o carro do maloqueiro, era o carro da Plebe Hood, era o carro do cara da Quebrada, de Santo André, de Sapopemba, de não sei de onde, entendeu? Onde geralmente para comprar um Dodge, quando eu juntava 3, 4, fazia uma vaquinha de R$50 cada um, preto fosco do rolinho, ia botar o Dodge para rabiscar, para fazer merda. Era só andar, porque o Dodge ele só precisava de... O Dodge, por isso que eu falo, tem muita gente, né, até complementando o que o Zé fala, muita gente até fala assim, porque o carro tal, moderno, vai ser isso, vai ser aquilo. Eu acho difícil um carro desse moderno funcionar quando ele cai em desvalorização de ficar abandonado na rua. E O Dodge era o seguinte, ele só precisava do que o Zé falou, 3, 4 moleque louco, uma bateria, R$50 cada um. 50, 30 conto de cada um, lá de 50 conto de cada um para pôr de gasolina e andar até ele acabar. Quando caía a bandeja, quando caía uma roda, quando batia numa guia, você encontrava ele no ferro velho. No dia seguinte você comprava outra, todo fim de semana comprava outra. Era isso aí que ele falou. Então o Dodge assim, teve disso. O Dodge Muito. acabou Felizmente. Foi o carro que mais foi destruído. sofreu, o carro nacional, que isso daí... Trucidado. E ainda tem outro problema, que foi no início dos anos 80. Apanhou mais que mulher de malandro? Não, porque o Dodge... Não, o Dodge bateu pra caralho. Picape Chevrolet começaram a botar motor diesel, Perkins, diesel, Java 4. E não dava relação. Então algum idiota descobriu que o braseixos do Dodge, o diferencial traseiro, ficava ótimo na picape com motor diesel. Meu irmão, que nego começou a matar de Dodge só para arrancar o diferencial e o resto joga E o fora. câmbio também, 4 marchas, porque se colocava numa diesel... Se fosse o Dodge mas os RT de marcha... na época, ninguém desmanchava Dodge Dart, na época se desmanchava Charger RT, era o carro que dava dinheiro. O dono do Dart queria a frente para pôr no Dart, queria o capô, o cara do desmanche queria o... Mas desmanchava para diferencial para picape, né? Não, para tudo. Então assim, o cara comprava, o diferencial já valia o preço do Dodge. O cara já tinha o lucro já do diferencial, o resto podia jogar fora, que não tá perdendo nada, entendeu? Então assim, o cara que mexia com Dodge com o Márcio, não, ia aproveitar até hoje o parafuso. Mas o cara que estava focado em ganhar dinheiro, ele jogava fora, literalmente uma pressa, ia pagar um preço, o carro inteiro. O Zé salvou o carro, inclusive esse carro, um carro maravilhoso hoje, e está com grandes amigos, uma coleção maravilhosa, que é o RT73. RT73, Cinza Himalaia lá em Joinville. Sendo trucidados, tá? Assim, por todo mundo, por quem era do meio, por quem não era do meio, por conta dos diferenciais. Quando eu vi isso em Aponga, eu falei, peraí, a gente vai mudar essa realidade. Eu comecei a comprar tudo que eu conseguia, lá no norte do Paraná e tal, enchia cegonhas, mandava as cegonhas para cima, por Rio. E aí eu comecei a ter envergadura, eu comecei a ter um número tal de carros. Por exemplo, hoje, vamos supor, se eu hoje quiser quebrar o mercado de Lincoln no Brasil, eu quebro. Basta eu anunciar que todos os meus Lincoln a 50 mil cada um.
O Nico que você pagou 300, amanhã vai valer 50. Vai ter 50 Nico anunciado por 50. Ninguém vai pagar 100 mais no Nico. Entendeu? E o inverso era verdadeiro. Então, tipo assim, você chegava lá do Jornal Balcão, você tinha 10 dólares anunciados, vamos dizer assim, a 2 mil. Eu entrava anunciando 20 dólares a 4 mil. Então, quando você comprava o jornal, você tinha 30 dólares anunciado. 20 a 4 mil e 10 a 2. Os caras que eram os donos dos dólares de 2 olhavam para aquela porra e falavam, caralho, por que eu estou vendendo 2 por 2? Está tudo anunciado por 4, então o meu vale 4 também. No balcão seguinte estava tudo por 4, padronizado. Então eu alterei o valor de mercado do dólar. Aí quando estava tudo em 4, eu passava para 8. Aí deu, porra, 8! Vai valer 4 mês passado. Mas todos os dólares do balcão estavam 8. Aí, tipo assim, o cara pagava 8 e não comprava. Entendeu? Então eu consegui manipular o mercado e quando começou a ficar caro, por 8 já não interessava pagar um dólar para tirar o diferencial para jogar o dólar fora, porque aí já não cobria o custo. Entendeu? Aí, já ficou, aí aquele carro não ia morrer mais para o diferencial. Entendeu? E aí, para desmontar também, tinha que fazer muita conta para ver se a espécie valia a pena ou não. E aí os carros começaram a ser preservados em vez de ser desmontados. E aí foi onde eu comecei a salvar os carros. E aí muito carro desse que hoje roda aí, safou graças à minha intervenção. Que na época eu fui odiado, né? Porque eu tirei o brinquedinho da turma, né? Que a turma queria o carro para destruir e eu, de certa forma, fiz a coisa ficar proibitiva para eles. Por outro lado, salvei os carros.